Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, o que me levou a desejar disponibilizar este vídeo a todos aqueles que fazem uso da internet para aprender sobre a Palavra de Deus é a convicção de que esta palavra é poderosa para transformar vidas, mudar hábitos. Observamos que o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu ao mesmo, no capítulo 13, versículo 16, ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, redarguir e instruir todo cristão em toda boa obra. Então, partindo desta convicção que esta informação que Paulo disponibilizou a Timóteo nos remete, é que eu disponibilizo estas informações sobre a Palavra de Deus a você. O apóstolo Paulo, ele diz isso, acredito, pelo simples fato dele compreender o que o próprio Deus disse a Abraão. Abraão mencionou de forma verbal a Deus que ele queria saber qual era o seu prêmio por abandonar a sua terra e obedecer a Deus. Mas Deus sabia que ele tinha uma pergunta no seu interior. A sua pergunta era: o que eu ganho com isso? E no capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. O que Deus está falando? Que obedecer a Ele é o mesmo que andar com Ele. Obedecer a Ele é o mesmo que estar na sua presença. Então, Deus respondeu uma pergunta que Abraão não havia feito a ele de forma verbal, mas em pensamento. Deus, ele disse: olha, o que você vai ganhar se submetendo a mim, andando na minha presença ou ao meu lado, por meio dessa obediência, é a perfeição. Seja aperfeiçoado nessa trajetória que você realizará comigo. E até o cabo da sua existência, receba a estatura perfeita de alguém extremamente evoluído. E no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, fala que os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aquele que acredita em Deus tem uma transformação paulatina. E o apóstolo Paulo compreende isso. Então ele fala a Timóteo que toda a escritura é útil para ensinar, redarguir e instruir todo cristão em toda boa obra. Na carta que ele escreve aos Coríntios também, capítulo 3 da carta de 2 aos Coríntios, versículo 18, todos com o rosto descoberto refletem como um espelho a glória do Senhor e são transformados de glória em glória até ser dia perfeito. Ou seja, o espelho na época era um espelho de bronze que a imagem ficava bem ofuscada. Então ele fala que todos aqueles que aceitam a fé refletem como um espelho, refletem de forma ofuscada a glória do Senhor. E com o passar do tempo, esta imagem vai ficando um pouco mais clara. Esse reflexo do Senhor vai ficando mais claro. Ou seja, vamos nos aperfeiçoando cada dia mais. E partindo desta convicção, eu gostaria de lhes disponibilizar estas informações, acreditando que será de extrema necessidade para a sua edificação. E as informações nós vamos extrair desta revista de Escola Dominical, do trimestre que estamos. É a revista publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a lição que nós vamos fazer uso para extrair estas informações é a 7ª lição desta revista. E o tema da lição é a atualidade dos conselhos paulinos. E o texto que a lição faz uso para extrair das Escrituras informações para benefício da nossa vida cristã
está no capítulo 3 da carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos crentes de Filipe, aos filipenses, versículos de 1 a 10. Diz assim o texto: Resta, irmãos meus, que vós regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriemos em Jesus Cristo, e não confiemos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, mas eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amém. Bem, meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto bíblico, nós logo compreendemos, por meio do versículo 1 do capítulo 3, uma recomendação do apóstolo Paulo. E esta recomendação nos leva a entender que o versículo 1 deveria estar no fim do capítulo. No entanto, não era essa a ideia do apóstolo Paulo. Pelo fato de nós encontrarmos a expressão resta, irmãos meus, como se este versículo fosse uma recomendação após o apóstolo Paulo ter transmitido todas as informações que ele transmitiu aos filipenses nos versículos que se seguem após o versículo 1. No entanto, eu acho que Paulo, era isso que ele tinha em mente. Ele diz, resta, irmãos meus, no versículo 1, que regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer que a única coisa que restava aos filipenses, após eles ouvirem as informações que ele estava prestes a transmitir, era regozijar no Senhor. Porque quando nós ouvimos alguma coisa sobre Deus, é nada mais, nada menos que a misericórdia de Deus se manifestando em nosso favor. Quando nós lemos no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, quando Esdras ele fala ao povo hebreu, a alegria do Senhor é vossa força. Antes desse versículo, o sacerdote havia lhes transmitido informações sobre a lei, e os hebreus eles se pegaram em rota de colisão com o comportamento que eles deveriam ter mediante a lei, que era a manifestação da aliança que Deus fez com aquele povo. E eles começaram a chorar por causa disso, porque eles reconheceram a sua falta de palavra no que diz respeito a cumprir
com o que o Senhor Deus ordenou a eles que cumprissem. E o sacerdote Esdras interrompe aquele culto de lamentação e fala aos hebreus: olha, a alegria no Senhor é a vossa força. Era um dia de sábado, no versículo anterior, versículo 9, se não me foge a memória, do capítulo 8, o sacerdote fala que aquele dia era o dia do Senhor, era um dia de sábado, um dia de culto, de cultuar a Deus, de levar as ofertas. Então ele fala: olha, a alegria, se vocês compreenderam que vocês não estão de forma compatível com aquilo que o Senhor Deus queria que vocês estivessem, não existe motivo para lamentar-se, para derramar lágrimas em excesso. Temos que nos alegrar, porque essa alegria no Senhor vai demonstrar a Deus que vocês são eternamente gratos por essa misericórdia, por esse Deus bondoso. E essa alegria vai ser a vossa força. Deus, ele vai se alegrar por vocês reconhecerem que Ele foi bom em fazer tudo o que fez e reconhecerem que vocês não foram aquilo que Deus esperava, e vai lhes abençoar mais ainda. Então alegrem-se no Senhor. Interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele fala: resta alegrar-se no Senhor. Em um texto, no livro de Tessalonicenses, ele fala assim: alegrai-vos sempre. O salmista, capítulo 32, versículo 11, fala da seguinte forma: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos todos vós, justos, retos de coração. Então Paulo fala assim: olha, diante dessas informações, a única coisa que lhes resta é se alegrar, porque aquilo que eu hei de lhes transmitir é extremamente valioso. E ele continua no versículo, ele fala: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O que Paulo está dizendo? Paulo está afirmando que ele não se cansa, não é cansativo para ele repetir as mesmas informações aos filipenses. Que essas informações que eles estavam prestes a conhecer eram coisas e informações que eles já eram conhecedores por meio das transferências de forma verbal do apóstolo Paulo quando estava com eles. Então isso não era uma coisa nova. Paulo fala: eu não me canso de repetir-lhes as mesmas coisas. Aí ele fala: porque é segurança para vós. O que ele está querendo dizer com isso? Porque é segurança para vós. Quando nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22 e versículo de número 30, se não me foge a memória, quando o apóstolo Paulo é pego pelos soldados romanos, quando os judeus o perseguiam para matá-lo, porque ele estava disseminando o evangelho de Cristo, e os judeus não queriam isso, não queriam que ensinasse no nome de Jesus e sobre o Nazareno. Os soldados romanos o prenderam, e ao saber que ele era romano, eles o deixaram na prisão e não o açoitaram. E diz no capítulo 22, versículo 30, se não me falha a memória, que no outro dia, eles, querendo saber o certo do que os judeus o acusavam, o tiraram das prisões e convocaram os principais dos sacerdotes e o seu conselho e trouxeram a Paulo e colocaram perante eles. No capítulo 25 do livro de Atos, versículo de número 26, o rei Festo, ele diz da seguinte forma: dele, porém, não tenho nada para escrever ao meu Senhor. Por isso eu trouxe diante de vós, principalmente diante de ti, ó rei Agripa,
para que, interrogando, eu tenha alguma coisa para escrever ao meu senhor, a César. O que isso significa? Nós compreendemos, tanto por meio do que os soldados romanos fez, colocar Paulo diante dos judeus para saber um pouco mais sobre o que levava os judeus a acusar a Paulo, que quanto mais nós sabemos sobre algo, mais claro o algo se torna na nossa mente. E no capítulo 25 de Atos, quando o rei Festo fala desse Eutrúcio para que depois de interrogá-lo tenha alguma coisa para escrever, ele queria saber mais sobre aquilo que Paulo pensava e sobre tudo o que aconteceu entre Paulo e os judeus. Porque ele, sabendo mais, ele ia ter de forma mais esclarecida o que escrever a César sobre Paulo. Então, quando Paulo fala, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, ou seja, é para que se torne mais claro a minha visão sobre Cristo para vós, e vocês possam compreender um pouco mais sobre Jesus, sobre esse Cristo e sobre as suas doutrinas e suas vontades para conosco, para que vocês venham executar a sua vontade com mais diligência e não venham ser enganados por aquilo que está dentro da igreja de Filipe e assim sucessivamente. E observando as recomendações do apóstolo Paulo aos filipenses, do versículo 2 em diante, qual era o problema que os filipenses estavam encontrando? O apóstolo Paulo, ele nos descreve esse problema, dizendo da seguinte forma: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriemos em Jesus Cristo e não confiemos na carne. Então, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ao nós lermos o versículo 2, nós compreendemos, às vezes por causa de uma leitura superficial, que o apóstolo Paulo está falando de 3 classes de pessoas. No entanto, não é. Ele se refere a uma classe de pessoas só, com uma característica que prejudicaria a igreja se essa característica passasse a ser a característica da igreja. E ele nomeia como cães, como maus obreiros, como o povo da circuncisão. Quem eram esses? Eram os legalistas, os judaizantes. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos da conduta de quem? Dos maus obreiros, daqueles que têm um caráter, maus obreiros e pessoa do caráter corrompido. Guardai-vos da circuncisão e do vosso credo, das vossas crenças. Ele refere-se a esses judeus como cães, expressão que os próprios judeus utilizavam para referir-se aos gentios. Por quê? Então ele diz: são maus obreiros. Eles são o povo da circuncisão. Os cães eram os cães selvagens que se alimentavam dos restos de comida que saía da mesa dos ricos. E quando Paulo faz uso dessa expressão que os próprios judeus utilizavam para referir-se aos gentios, o apóstolo Paulo queria que todos compreendessem que essas pessoas eram pessoas que se alimentavam de restos. Queria fazer com que o cristianismo voltasse ao judaísmo. E eram o povo da circuncisão. Eles achavam que pelo simples fato deles serem circuncidados, eles eram... E realmente, a circuncisão tornava a pessoa que era circuncidado
antes de Jesus morrer e ressuscitar, superior, porque era a promessa de Deus a Abraão. Aquela nação foi escolhida por Deus para fazer a diferença na terra. E no momento em que alguém convertia-se ao judaísmo, deveria ser circuncidado. A circuncisão era a marca na carne que alguém tinha, que lhe dava o direito de aplicar na sua vida os mandamentos contidos na lei de Moisés, e após aplicar, começava a ser e a pertencer àquela nação cujo Deus era o Senhor. Então eles julgavam-se superior porque no Antigo Testamento eles eram superior às outras nações. E eles falavam que os gentios se alimentavam dos restos, porque para eles tornar-se judeus e nação de Deus, eles tinham que ser circuncidados. Aí eles, convertidos ao judaísmo, aplicavam a lei na sua vida, no seu cotidiano, e tornava-se a nação, parte desta nação, escolhida por Deus. Então o apóstolo Paulo fala, isso já não é mais necessário. Observamos que essa circuncisão o Senhor Deus havia pedido para que Abraão circuncidasse todo filho de 8 dias do sexo masculino macho em todas as vossas gerações. Está no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 12. E no livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 3, reafirma esta ordenação que o Senhor deu a Abraão. Todo menino será circuncidado a carne do seu prepúcio. E eles seguiam ao pé da risca essa ordenação. Tanto que quando João Batista nasceu, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 59, fala que eles foram circuncidar um menino que tinha o pai conhecido por nome de Zacarias. O apóstolo Paulo agora fala essa marca na carne que possibilitava os judeus a aplicar na sua vida a lei mosaica e tornar-se nação escolhida de Deus, já não tem mais nenhum valor. Não há necessidade. Então observamos que nos dias de hoje tem muitas pessoas que acham que ordenações na carne coloca eles num nível mais elevado. Há alguns, tem pessoas que acreditam que os seus feitos os justifica diante de Deus. Eu dou o dízimo do cominho, enquanto tem outro fazendo oração, Senhor, eu não consigo devolver, melhor dizendo, o dízimo, não consigo fazer isso. Então observamos que nos dias de hoje tem muitas pessoas na igreja que julgam-se ser israelita. O apóstolo Paulo fala assim, olha, essas ordenações não têm mais nenhum valor. Essa circuncisão que era feita na carne, agora mudou. E no livro de Romanos, capítulo de número 2, versículo 25, o apóstolo Paulo ele fala da seguinte forma, a circuncisão é proveitosa se guardares a lei. No entanto, se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. E porventura, se a incircuncisão guardar a lei, não será reputada por circuncisão? Aí, lá na frente, ele fala
no versículo 27 do capítulo 2, se me foge a memória, do livro de Romanos, ele fala da seguinte forma: e se a circuncisão por natureza, os gentios, guardar a lei, porventura não serão da circuncisão, porque estão guardando a lei, e não têm o direito de julgar sobre vós que são da circuncisão, mas que pela letra e pela circuncisão, mas se fazem incircuncisos pela transgressão da lei? Aí no versículo 28 e 29 ele fala, não, a circuncisão ela não é externa, mas interna. A circuncisão não é na carne, no coração. Então agora aquela marca que a pessoa deveria ter para passar a guardar os mandamentos e ser feito filho de Deus por uma promessa abraônica, agora já não era mais assim. Agora a marca que deveria ter para tornar-se filho de Deus é a fé no seu Filho Jesus Cristo. A confiança de que esse Jesus veio para se propiciar dos nossos pecados, nos resgatar do poder das trevas. Então esta fé dá àquele que confia que Jesus é o Filho de Deus o direito de guardar os mandamentos de Deus e tornar-se filho de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 12, versículo 11, versículo 12, não feito da carne, mas que nasceu do Espírito. Então nós observamos que, e daí na lição o apóstolo Paulo ele continua, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriemos em Jesus Cristo e não confiemos na carne. Não vamos confiar que alguma coisa que nós viemos fazer, algum sacrifício, nos torna superior a alguns cristãos. A fé torna uma pessoa filho de Deus. E esta confiança em Jesus dá para esta pessoa o direito de participar das coisas de Deus. E ele continua no versículo 4 do capítulo 3. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, observamos, o apóstolo Paulo ele fala, se alguém acha que pode confiar na carne, eu muito mais. No livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 14, ele fala, excedia em judaísmo a muitos da minha idade. O apóstolo Paulo ele está afirmando que ele excedia em judaísmo. Naquilo que alguém achava que era bom, ele era muito mais, ele ultrapassava, fiel. E ele conhecia a lei, de certa forma, a ponto de compreender a ressurreição dos mortos bem antes de Jesus. Porque ele falou no livro de Atos, capítulo de número 23, versículo 6, no momento em que ele percebe que tem duas classes de pessoas que o acusavam, ele fala da seguinte forma, versículo 6, Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança
a ressurreição dos mortos, sou julgado. Então o que ele está falando? Eu sou fariseu, filho de fariseu. Ele está querendo dizer com isso que ele era conhecedor da lei. Ele era um seguidor de todos os mandamentos. E no próprio texto fala, no versículo de número 6, segundo o zelo perseguidor, a maior prova da sua fidelidade ao judaísmo, uma fidelidade que se originava no conhecimento que ultrapassava um conhecimento natural de judaísmo, é o fato do apóstolo Paulo ter sido um perseguidor. E ele nos apresenta isso aqui. Ele fala, fui perseguidor. E nós vemos no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 1 ao 9, a morte de Estevão, quando ele estava presente. No capítulo 9, a carta que ele pegou dos maiorais dos sacerdotes para ir até Damasco, prender os cristãos. E no versículo anterior ele fala, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele está dizendo o seguinte, os ismaelitas podem remontar a sua descendência até chegar a Abraão, para afirmar que eram descendentes de Abraão. E os edomitas remontariam as suas descendências até Isaac. Aí ele fala, eu não, eu sou da tribo de Benjamim. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que os israelitas verdadeiros são aqueles que conseguem remontar a sua descendência num processo retrospectivo até chegar a uma tribo de Israel que tiveram origem nos 12 filhos de Jacó. Então ele fala, eu consigo remontar novamente a minha descendência, os meus descendentes, ou aqueles que da onde eu descendi, até Jacó, porque eu sou da tribo de Benjamim, a tribo que se recusou a apoiar Jeroboão na revolta que ele empreendeu a Roboão, quando o reino de Israel foi dividido. E nós observamos essa tribo de Benjamim no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, e versículo 21. Fala que ajuntou 180 mil com Roboão para batalhar contra Israel, para tentar unificar novamente a nação. Então ele fala, eu sou dessa tribo. E ele continua os seus ensinamentos no versículo de número 7, ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. O que ele está falando? Qual é o ganho que ele está referindo-se? Observamos nos versículos anteriores ao versículo 7 do capítulo 3. Ele fala, se alguém cuida confiar na carne, eu muito mais ainda. Eu muito mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Essas coisas para os judeus era ganho, essas coisas para os judeus era lucro, essas coisas para os judeus era um símbolo de superior, de um alguém vitorioso. Então ele fala, aquilo que para mim era ganho, ele reputou por perca por Cristo Jesus. Por esse Jesus que o apóstolo Paulo afirma que perdeu tudo.
No versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência. O que ele refere-se quando ele afirma excelência? Excelência é incomparabilidade do conhecimento de Cristo. Então, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, por causa da incomparabilidade que coisas têm diante do conhecimento que alguém pode ter de Cristo. Ele está falando esse conhecimento sobre Cristo é muito superior a qualquer coisa que alguém venha ter. Ele está dizendo que ele se sente como em um barco afundado e que lançou todas as suas propriedades, tudo aquilo que era seu na água, quando esse barco começou a afundar para salvar a sua vida. Observamos o que o próprio Jesus diz no livro de Mateus 16, versículo 24 ao 26, versículo 26 ele fala, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nos versículos anteriores, do versículo 24 a 25, Jesus, no seu ensinamento, ele fala que aquele que abrir mão, que perder a sua vida, por ele ganhar-la-á. Tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que alguém pode valorizar no plano físico, por mais que essa coisa esteja num nível mais elevado de valor humano, não vale nada diante da grandeza de Jesus e do conhecimento sobre Jesus. E o apóstolo Paulo fala, eu perdi todas essas coisas, eu reputei por perca por causa da incomparabilidade, excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Apóstolo Paulo ele fala que considera essas coisas, tudo aquilo que os judeus tanto valorizavam, esterco. Algo que jamais ele aceitaria na sua vida, que não tinha lugar, espaço nenhum na sua existência, por causa de Jesus Cristo, que ele vê como o bem maior, como nós também devemos ver. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, fala que o homem foi lançado fora do jardim por causa da árvore da vida, para que ele não comesse dela. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, o sábio diz, adquira a sabedoria e a retenha, é mais preciosa do que qualquer coisa que alguém possa ter, que não é ela. No livro de 1 Coríntios 1, 24, Paulo fala, tanto judeus quanto gregos pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então Jesus, a sabedoria de Deus. E quando o livro de Provérbios, capítulo 3, refere-se à sabedoria, versículo 13 em diante, ali no livro de Provérbios, vários capítulos, é um símbolo do próprio Jesus, que é a sabedoria de Deus. Aí no capítulo 3, versículo 18, fala, é a árvore da vida. Aquela árvore que o homem foi privado de estender da mão e comer do seu fruto, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, onde fala da árvore da vida, é a figura do próprio Jesus. Então é isso que leva o apóstolo Paulo a trocar tudo aquilo que antes ele considerava ganho por Jesus Cristo. Ele vê Jesus como uma riqueza incompreensível.
É assim que ele refere-se a Cristo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8, onde ele fala: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado a graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aquilo que sai de Jesus é o próprio Jesus. Ele fala incompreensível, e no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo São Paulo, ele diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Que é quem? Cristo. Então ele vê Cristo como algo que está acima de qualquer coisa que o homem possa adquirir. Jesus é o amor de Deus. Efésios 13:19, conhecer o amor de Deus para que estejais cheio de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, ele descreve Jesus de muitas formas, e aqui aos Filipenses ele fala que esse Jesus está acima de tudo, e ele perde tudo por amor a esse Jesus, um amor que se originou no reconhecimento de que realmente esse Jesus está acima de qualquer coisa. E por isso ele reputou por perca tudo aquilo que antes ele julgava ser algo ganho. Ele foi excomungado pelos judeus, rejeitado pela família, teve propriedades confiscadas, e ele vê isso como algo que não devia nem comparar com Jesus, que está acima de tudo. No livro de Mateus, capítulo 16, de versículo 24 e 25, Jesus diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E observamos no versículo 9 da sétima lição da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, com o objetivo de corrigir algumas coisas que estavam, podemos dizer, fazendo parte já da crença de alguns cristãos de Filipe. O apóstolo Paulo fala: e na verdade, versículo 8, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Jesus Cristo, que está acima de tudo isso. Versículo 9, e seja achado nele. O que é esse ser achado em Jesus? Para Paulo, ser achado em Jesus
na concepção paulina, é ser encontrado, abraçado com a causa de Cristo, defender aquilo que Jesus defendeu, e fazer isso é ser achado imaculado por o próprio Cristo. Pedro fala no livro de 2 Pedro, capítulo 4, versículo 14, pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados. Ser achado em Cristo é ser achado por Cristo imaculado. E ser achado por Cristo imaculado é ser achado por Jesus como alguém que abandonou todas as coisas que a sociedade julga ser um bem. Agora, no caso da sociedade cristã, que a sociedade cristã julga ser um crédito diante de Deus, que o possibilita ter uma relação com Deus mais estreita do que algumas pessoas. É ser achado fazendo tudo por Deus em Cristo, com o sentimento de que não está fazendo nada. Ser achado por Jesus imaculado é ser achado por Ele, nós morto para o mundo e vivo para Jesus, que é o mesmo que atuar em prol a Jesus. Não contra Ele, mas a favor dele. E o apóstolo Paulo fala na carta que ele escreve aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 14, esteja longe de mim gloriar-me em mim mesmo. Falar que eu faço mais do que João ou do que Pedro. Falar que eu estou acima de alguém porque sou mais santo. Longe de mim esteja gloriar-me em mim mesmo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, pela qual o mundo está definitivamente impedido de fazer parte da minha vida, porque a minha vida por Jesus Cristo não tem mais nenhuma possibilidade de participar do mundo. Então isso é ser achado imaculado por Jesus e é ser achado nele. Versículo 9 do capítulo 3 da carta aos Filipenses diz: seja achado nele. Para que eu possa ser achado nele, eu perdi tudo isso. Ser achado em Jesus é ser achado livre do vingador de sangue. No livro de Números, capítulo 35, de versículo 25, antes do versículo 25 fala sobre o homicida, aquele que matava um era culpado de morte, independente da forma que matasse. Agora no versículo 25 fala que se ele tivesse matado, não por raiva de alguém, porque ele derrubou algo e assim a pessoa veio a ser atingido, esse se deslocaria até a cidade de refúgio, que é as cidades onde
tinha para alguém refugiar, e o povo da cidade não podia entregar ao vingador de sangue, que é aquele que tinha vínculo sanguíneo com o falecido, que portava o mesmo código genético, o mesmo DNA, o mesmo código desoxirribonucleico. Então, observamos que ser achado em Jesus é ser achado protegido do vingador de sangue, debaixo da sombra do Onipotente, que é o melhor conforto que alguém pode ter. E na concepção de alguns, um desconforto, mas com um conforto interior, e ampliando esse conforto por meio do desconforto que vem sobre o confortado por Cristo. Então isso é ser achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, não tendo a minha justiça que vem da lei, Paulo quer dizer, não tendo nada que me torne digno de ter uma relação com Deus, não tendo a minha justiça que vem da lei, não tendo nenhum tipo de mérito por causa da lei que me torne acessível ou que torne Deus acessível a mim, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, mas ser achado justo ou justificado, digno de ter contato com Deus pela fé em Jesus. Essa marca que me possibilita entrar no caminho ou na porta do tabernáculo e dirigir-me até o lugar santíssimo dos santos. Pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, a saber, a comunhão que eu tenho com Deus, que se deslocou do próprio Deus. Pela fé que surgiu, que emanou, que se originou do próprio Deus, pela fé que alguém tem no que Deus fez em Cristo. E no versículo 10 do capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, está escrito: para conhecê-lo. Conhecer quem? Conhecer Jesus. Esse Jesus que o apóstolo Paulo o descreve, fazendo dele o ponto central da obra e do projeto de Deus. Conhecê-lo, conhecer Jesus, abrir mão de todas as coisas para me conhecer esse Jesus. E a virtude para conhecê-lo, conhecer Jesus, por meio do qual eu também conheço a virtude, ou conheço o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou a Jesus. E a comunicação, e a comunhão, participação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Nós estamos aqui diante de algo extremamente profundo. Paulo fala que abriu mão de tudo por Jesus para ser achado nele ou morto nele.
e para também conhecê-lo. E por meio deste conhecimento adquirido sobre Jesus, conhecer também o poder, ou esse conhecimento o levaria na concepção dele ao poder da sua ressurreição, ao poder que o ressuscitou. Por quê? Romanos capítulo de número 8, versículo 11, Paulo fala: esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Agora observa, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Se nós já recebemos o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus já está em nós, olha, conhecer Jesus e a virtude e o poder daquele que ressuscitou. O que é o poder daquele que ressuscitou? O Espírito daquele que realizou a obra da ressurreição. E conhecer por meio de Jesus o poder que ressuscitou o mesmo. Aí nós vamos para Romanos de novo 8 e 11. E o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Então, se o Espírito de Deus, aquele Espírito que ressuscitou a Jesus, habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ressuscitará o nosso corpo mortal. E sendo esse corpo mortal ressuscitado, desperto, porque antes dormia sem o Espírito, que é o Espírito Santo. Se esse Espírito habita em nós e o Senhor nos ressuscitou, despertou-nos, também nós temos a comunhão ou a participação. Podemos participar das aflições de Cristo, estas aflições que o levou a se submeter à obra de um sacrifício vicário, propiciatório. Nós vamos conhecer as causas, participar da aflição de Jesus por causa da igreja, a aflição que Jesus teve por causa da igreja, é o mesmo que conhecer as razões que levou a Cristo a se submeter a esse alto sacrifício. E participar deste sofrimento, no final do versículo 10, desta aflição, sendo feito conforme a sua morte, é o mesmo que estar ou que alcançar a morte que Jesus realizou por a igreja, padecer por esta igreja, morrendo psiquicamente para tudo aquilo que é do mundo, por causa do conhecimento que adquirimos, tendo como origem o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, habitando em nós e nos tornando conhecedor da mesma causa que levou Jesus a padecer. Algo extremamente tremendo. E continuarmos mortos para o mundo,
Cristo. Eu agradeço a todos que assistirem a este vídeo por completo e orem muito ao meu favor. E a causa que me levou a disponibilizar esses vídeos na internet é a necessidade que eu tenho de falar sobre Jesus e divulgar a minha fé nele. Esta fé que eu acredito que todos que afirmam ter também devem divulgar. A divulgação desta fé coopera com o impedimento do nosso abandono desta mesma fé. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa continuar falando nos vossos corações. Aquele que gostou desse vídeo, clique aí no item gostei e comentem ele. Alguma coisa que você concorda ou outras coisas que você discorda, o que você acha, o que você deixa de achar. E nós estaremos orando a respeito da sua vida e abençoando a todos aqueles que nos abençoar, nos tornando real por meio da atenção que cada um der àquilo que nós falar, que também não é algo que falamos porque queremos, mas porque Deus nos motiva e nos dá este desejo de falar. Que Deus abençoe a todos.